O que é TDAH? Esse vídeo ele vai ser diferente e descomplicado. Eu vou te ensinar o que é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como ele interfere da infância à fase adulta, além de quebrar muitos mitos aqui. Meu nome é Yuri Maia, tenho TDAH, pós-graduação em Neuropsicologia e Transtornos de Aprendizagem e sou fundador do Instituto TDAH Descomplicado. E o resumo dessa aula ele está em PDF disponível no link da descrição. Então você não precisa anotar nada, basta que você clique no link para você receber o arquivo aí no seu e-mail. Primeiro eu vou falar sobre o histórico e a definição do TDAH. Ele não é um transtorno recente ou está na moda como muita gente pensa. Por ter origem genética, na grande maioria dos casos, o TDAH está presente na humanidade desde sempre. Os estudos modernos mais antigos que a gente tem conhecimento foram do médico inglês George Steele, de 1902, quando ele observou no seu grupo de controle 43 crianças que apresentavam sérias dificuldades em manter a atenção, muitas com quadro de comportamento agressivo e desafiador. Já em 1904, o psiquiatra suíço Adolf Meyer, em seus estudos, observou que o comportamento observado por George Steele também foi observado em crianças que sofreram algum tipo de dano cerebral, como traumatismo craniano, sequelas de encefalite e infecção do sistema nervoso. Vários outros especialistas contribuíram com seus estudos e aos poucos foram chegando a algumas conclusões. A primeira delas que o TDAH pode estar ligado ao fator genético na grande maioria dos casos, mas também em decorrência de algum tipo de lesão encefálica. Na década de 1940, na comunidade científica, o transtorno ganhou o nome de lesão cerebral mínima. E na década seguinte, mudou-se o nome para disfunção cerebral mínima, ao observarem que estes comportamentos não estavam ligados diretamente a algum tipo de lesão cerebral, mas sintomas funcionais de hiperatividade, déficit de percepção motora, controle emocional, déficit de memória e pensamento, distúrbio de aprendizagem, dentre outros. Porém, somente em 1980, no DSM-3, que é Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, formado por estudos do mundo inteiro, o termo TDAH foi adotado oficialmente. Como ele se manifesta? Eu vou falar um pouco aqui da infância, da juventude do TDAH. De modo geral, pessoas com TDAH apresentam um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade de forma mais grave e mais frequente que os indivíduos neurotípicos, que são as pessoas que não apresentam transtorno. Essas alterações acontecem no mecanismo de impulso nervoso, na comunicação entre os neurônios, que são as células do nosso cérebro. Essa comunicação ocorre através dos neurotransmissores, que são mensageiros químicos, principalmente dopamina, serotonina e noradrenalina. Estes três se encontram em níveis anormais em pessoas que têm TDAH, que são responsáveis pelo bom funcionamento da atenção. Os sintomas podem ser evidentes antes dos 7 anos de idade, porém a partir da idade escolar, principalmente na alfabetização, que fica mais evidente. Nesse momento, a criança está em contato com diversas atividades que não são naturalmente interessantes, como ficar sentada muitas horas, copiar do quadro, fazer e memorizar tarefas novas e chatas. E isso tem um porquê. Quando nós estamos diante de uma atividade que seja estimulante para a nossa mente, a nossa produção de dopamina, que é o transmissor relacionado à aprendizagem e memorização, eleva-se praticamente ao nível normal. Porém, pode decair muito em contato com o que é desinteressante. Daí vem o primeiro mito, que criança TDAH é preguiçosa, que ela é ótima no joguinho, mas ela tem preguiça na hora de estudar. Não é assim que acontece. Quando estamos diante de uma atividade que a gente gosta, a nossa mente muda quase radicalmente e a gente consegue persistir muito mais. Porém, temos imensa dificuldade em performar com o que não chama a nossa atenção. Dificuldade que pessoas típicas não têm. Não nesse nível tão abrupto quanto nós temos. Outro mito. Criança hiperativa é o mesmo que TDAH. Não é. O principal traço do TDAH é a desatenção e não a hiperatividade. A dificuldade em manter a atenção sustentada em tarefas desinteressantes. Como precisamos nos esforçar muito mais, viramos grandes procrastinadores. A gente enrola a tarde inteira para começar os deveres, o artigo da faculdade, todas as tarefas importantes, porém chatas, a gente enrola, e isso gera graves consequências para a nossa vida. E mesmo que a ciência relate que existam diversos subtipos do TDAH, sendo os principais subtipo desatento
e subtipo combinado, que seria o hiperativo com o desatento, a denominação correta é TDAH. Mesmo que muitas pessoas usem o termo TDA para diferenciar o subtipo somente desatento. Mas o tratamento para todos os subtipos é o mesmo. Outros sintomas típicos do TDAH são maior número de erros em atividades que necessitam de atenção e organização, falta de motivação, dificuldade com memória de trabalho, que a nossa memória é responsável por assimilar e gravar o que está aprendendo no presente momento. Menos autocontrole, menos controle e regulação emocional, menos capacidade de lidar com frustrações, impulsividade de falar e agir, ou seja, o nosso filtro, o nosso simancol, ele não funciona como nas outras pessoas. Nem tudo que é óbvio para você é tão óbvio assim para quem tem TDAH. Inquietação excessiva, principalmente em quem tem o traço da hiperatividade. Atraso da maturação cerebral, que seria um atraso de 2 a 3 anos na maturação natural de pessoas que têm um TDAH. Ou seja, uma criança com 11 anos teria uma maturação de 9. Seria um pouco mais imatura que a média da idade. Com 10, uma maturação de 7, talvez 8. Muitos defendem que é mais ou menos 2 anos, mas pode chegar até 4 anos dessa diferença de maturação cerebral. Mas isso não dura para sempre, não. Dos 25 anos aos 30, em geral, isso tende a estabilizar, e aí até os 30 anos você já tem ali a maturação cerebral de alguém com realmente 30 anos. Em geral, crianças com TDAH apresentam muita dificuldade escolar, mas isso não é regra. Tem 20% das crianças com TDAH que tiram nota boa, embora seja a minoria. As outras, se não forem bem conduzidas, podem cair em estatísticas muito ruins. Crianças com TDAH possuem risco 3 a 4 vezes maior de abandono escolar, 4 vezes mais risco de repetência, 3 vezes mais risco de se envolver com más companhias e se envolverem com drogas. E existem artigos sólidos que mostram que há também um risco 3 vezes maior de depressão e até suicídio, além da maior dificuldade de interação social e de sofrerem bullying ao longo da vida. Nos adultos, os prejuízos costumam ser semelhantes, porém voltados ao âmbito acadêmico, social e profissional. É válido lembrar que muitos estudos apontam que o traço da hiperatividade tende a diminuir com a idade, que é o meu caso inclusive. Porém, a impulsividade e a desatenção permanecem. Na vida acadêmica, a organização costuma ser caótica. Perdemos prazos, a gente procrastina muito e tem muita dificuldade em manter o ritmo acadêmico. Eu mesmo demorei 4 anos para entrar na Universidade de Brasília e mais 8 anos para formar. E eu conto tudo isso em detalhes aqui nos meus vídeos do YouTube. No social e relacionamento, a gente tem dificuldade em manter as amizades e fazer novas conexões. A gente fica se odiando pela dificuldade em manter conversas em grupo, perder o fio da meada durante interações sociais e, por fim, acabar sendo preterido ou abandonado pelo grupo social. Nos relacionamentos, a gente tem muita dificuldade também. Em geral, a relação começa boa, mas assim que a sensação de novidade vai embora, a gente costuma perder o interesse mais rapidamente. A gente fica perdido em fazer com que a nossa parceira neurotípica ou parceiro neurotípico entenda o que a gente sente ou o que a gente pensa. Estudos mostram que quem tem TDAH tem 40% mais chance de separação conjugal. Na vida profissional não é diferente. A gente demora muito para ser promovido, isso quando a gente não está mais preocupado em não ser mandado embora, porque o chefe acredita que a gente está fazendo corpo mole ou pouco interessado no trabalho. Em geral, a gente fica frustrado, com aquela eterna dúvida se a gente escolheu a profissão certa. A gente começa e nunca conclui milhares de planos mirabolantes, e isso está intimamente ligado ao funcionamento cerebral. Russell Barkley, neurologista renomado em TDAH nos Estados Unidos, ele deixa muito claro que o TDAH é um transtorno que afeta nosso desempenho de modo geral. Também é ligado à nossa miopia temporal, que é a dificuldade em enxergar o trem se aproximando na linha férrea, até que seja tarde demais e ele acerte a gente. Isso é fruto da nossa capacidade comprometida de se organizar e priorizar o nosso dia a dia. Tudo isso tem muitas formas de intervir. A principal delas é buscar o tratamento adequado com o seu médico e psicólogo no mínimo. A intervenção medicamentosa ajuda muito, e eu mesmo faço tratamento com meu psiquiatra e as medicações, junto com a terapia, melhoram muito a minha qualidade de vida. Também é muito importante estudar a fundo o transtorno e participar de mentorias que possam te ajudar. Aqui no TDAH Descomplicado, nós temos a nossa mentoria aos pais, onde eu mesmo, Yuri Maia, e uma equipe especializada estaremos te ajudando toda semana, orientando em tudo o que você precisa saber
para ajudar seu filho TDAH, seja criança ou adolescente. Ele é um acelerador na condução do seu filho a ter uma vida independente e feliz. O nome é Programa Meu TDAH. E para você que já é TDAH adulto, nós temos o curso completo chamado Curso TDAH Vencedor, com tudo que você precisa saber para vencer no quesito amizades, relacionamentos e vida profissional. Todos esses treinamentos estão disponíveis no link próximo ao vídeo ou na descrição, para você poder conhecer e fazer parte. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, seguir o canal TDAH Descomplicado, além de comentar o que você achou dele. Isso ajuda demais o canal a difundir conhecimentos importantes sobre o transtorno. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.